Deve estar com pressa. Deve estar com pressa. Aí está, bom dia, pessoal. Sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 55 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isso, já tinha recebido uma chamadinha aqui. Eu não gostei porque é 7 minutos para buscar, mas era 24 pila lá pro fórum. Também não gostei de ir direto para dentro dos puffs do travesseiro, mas eu ia fazer porque tô a 7 minutos, eu acho, era 11h48 quando eu entrei no carro, com o aplicativo ligado, fazendo as configurações, não sei o que, tirando nota, somando nota, apagando arquivos da memória do celular, enfim, zerando a vida para começar mais um dia. E daí tô com essa corridinha e 7 minutos para buscar, vamos combinar, tia. Comecei a me movimentar, passageiro cancelou. Provavelmente tá com pressa, né? Daí, em vez de Comfort, vai chamar Black, provavelmente, porque se eu sou mais perto no Comfort, ele deve ter pedido Comfort porque não gosta de X ou porque não conseguiu o X pra levar, né? Ou ambos. Sei lá, foda-se. Não aguento mais papinho furado, ai X, ai Comfort, não sei o que. Eu só quero fazer minha corridinha justa, receber meus pilinhos ali e depois me sentir valorizado, me sentir recompensado, sabe? Ou tô errado? Não tô errado, né? Porra, não interessa a categoria. Me paga o dinheirinho direitinho, certinho, justinho, que eu tô feliz. Vamos lá então, sexta-feira, tá calor. Ó, tô com 30 pila pra Ponta Grossa. Não vamos pra Ponta Grossa, vai se atrapalhar demais essa hora. Também não precisa exagerar. Ou 8 ou 80? Ou é Fórum ou é Ponta Grossa? Não, Ponta Grossa essa hora não. 30 pila, tava dando 23 minutos. Só que tinha que buscar 8 minutos. Eu não liguei o Gigo, agora que me dei conta. Tem que ligar o Gigo. Já falei outro dia, né, que o Gigo tava... Eu acho que tava chupando minha bateria de um jeito. E daí agora quando eu chego em casa de noite, quando eu lembro, na verdade, eu desligo ele. E daí tem que lembrar de ligar de novo. Enfim, sexta-feira, Black Friday, calorão, última sexta do mês, dia do pessoal receber 13º. O limite, né? O limite. Para quem não sabe, quem é CLT no Brasil, toda empresa tem a obrigação de até dia 30 de novembro pagar até 50%, 32% para Carlos Gomes, para buscar ali na Cavalgada. Agora também. Hoje, na verdade, não é na Cavalhada, na Eduardo Prado, quase com a Cavalhada aí, depois do que um dia foi o Big. Deve ser naqueles condomínios que tem naquela bifurcação, sabe, né? Ela vai pro 14,50 da Carlos Gomes, lá do Par, então é sentido norte. É só pegar a terceira perimetral e vai, sem pensar. Vamos lá pegar minha primeira corrida então. Só para concluir o assunto sobre o 13º, para quem não sabe, no Brasil as empresas têm a obrigação de pagar até dia 30 de novembro, no mínimo 50% do seu 13º salário, né? Que o vencimento final é 20 de dezembro. Muitas empresas pagam parcelados, se tipo 10% por mês, por exemplo. Muitas empresas pagam a metade desse 13º na metade do ano. São vários critérios, mas a maioria, pelo que eu sei, principalmente das pequenas empresas que tem lá seu meia dúzia de funcionário, pagam seu 13º no limite, que é hoje, porque dia 30 é domingo. Então hoje, coincidentemente ou não, Black Friday, que é um feriado americano, né? Que na verdade não é feriado lá, assim, eu acho que é feriado, né? Feriado mesmo foi o Thanksgiving, que foi ontem. E hoje é o dia da ressaca, pelo que eu entendi, alguma coisa assim, que surgiu a tradição lá não sei aonde, há algum tempo atrás, das empresas liquidarem tudo, enfim, né? Procurem lá nos Google da vida, vocês vão descobrir a origem da Black Friday. Mas como bom brasileiro que somos, né, adotamos mais isso pra nós também. Enfim, então hoje é um dia tudo isso só pra dizer que hoje vai bombar. Ou pelo menos
tem todos os argumentos para tanto, né? Calor, sexta-feira, dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro, patati, patatá, e não tá chovendo. Mas parece que vai vir, o tempo tá estranho e tal. Então é isso, vamos lá então pegar a primeira passageira do dia, Solange, chega de papo furado por hora, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! O Waze quer que eu volte de ré. Larguei no 14,50, duas passageiras frenéticas. Brincadeira, eu falei pra ela que eu vou dizer, eu vou falar que eu peguei uma passageira frenética. Duas colegas de trabalho, não entendi do que são, qual é o ramo delas, estavam em visita a cliente lá no Eduardo Prado. E daí vinham conversando, no tom delas e tudo certo, não me incomodaram. Por incrível que pareça, não me incomodaram. Lá pelas tantas, uma largou assim pra outra. Porque outro dia vinha vindo de Canoas em direção ao escritório e tal. E daí, vou te parar aqui que eu preciso cancelar a corrida. Depois, só concluir o assunto com vocês. Eu larguei no 14,50 e tocou no 14,92 pra levar ali pro Bel Souza Costa 30 pila. O Waze queria que eu voltasse de ré. Sacaram? É um prédio do lado, só que eu tava após. Tem que voltar de ré. Não tem como, possível. E o retorno tá dando 8 minutos, me nego a buscar. Agora são 12h37. Daí uma falou pra outra, outro dia eu vi vindo de Canoas em direção ao escritório, não sei o que, falando no celular e mexendo no computador, e de repente quando eu dei uma parada, quando eu fiz uma pausa entre uma ligação e outra, o motorista virou pra mim e disse, moça, como tu é frenética. E daí eu vou falar isso, eu vou contar isso depois. Elas deram risada, que já tinham visto o canal e tal, enfim. Aí tudo certo, larguei as duas ali agora. E o Waze queria que eu voltasse de ré. Impressionante, tá? Deixa eu cancelar a corrida, porque eu acho que tá bombando, espero que esteja. 12h38. 4 anos, só pra não passar batido. O trânsito tá frenético hoje. Eu não comentei com você, mas quando eu vim com as duas moças frenéticas lá da Zona Sul, a Paris Borges tinha uma tranqueira de amadorismo. Sabe aquelas tranqueiras de amadorismo? Quando para tudo e não tem nada na frente, simplesmente é uma sinaleira mal projetada para via, é verdade, mas um bando de boca aberta, sem tempo de reação, mexendo no celular. 10 minutos dizia que eu ia ficar parado ou em tranqueira pelo Waze ali, entre a altura da Pedro Boticário e o início do viaduto São Jorge. Eu não sei exatamente se deu 10 minutos, mas se não deu 10 minutos, deu mais ou menos isso. Trecho de 2 km que normalmente o cara faz em 5 minutos no máximo, né? Enfim, depois eu tava falando com vocês ali embaixo na Carlos Gomes, ali em cima da Carlos Gomes. Demorou um pouquinho pra tocar uma Comfort, mas tocou 18 pila que eu fui buscar na Unicinos e levei e trouxe pra Lavras. Demorei 7 minutos pra chegar ali na Unicinos. Era do lado da Luiz Manuel Gonzaga, na Lomba lá. Tranqueira. E não tinha escola, não era tranqueira pela escola, por causa do Anchieta, no caso, né? Era pela Nilo Peçanha. Movimento pro shopping, pessoal, todo mundo enlouquecido indo pro shopping. E agora, incrivelmente, eu tô vindo buscar a moça aqui, ó, e a Neuza tá vazia. Neuza com Vicente, que é um dos piores gargalos da cidade. Esse trechinho, essa quadra aqui da Vicente, entre a Neuza e a Protásio, na verdade entre a Neuza e a Ipiranga, essa Vicente, no final de tarde, é pros fortes, né? Ai, buraco, peguei bem no meio. Enfim, agora tô indo buscar a Bruna aqui na Álvaro Alvim, todo arrastado, olha só que nojo, pra levar lá pro Barra Shopping Sul. Olha, se eu demorar menos que 30 minutos, vou me dar feliz da vida, sabe? Vou me dar por feliz da vida. Mas tá bem paga a corrida. E eu acho que hoje vai ser o dia inteiro assim. Só corridinha boa, só corridinha ok. É o dia, né? Se não for hoje, quando será? 1h da tarde. Toda de rosa a senhora que eu trouxe aqui pra... Acho que é enfermeira, atendente, funcionária aqui de uma geriatria na Avenida Montreal, na Zona Norte. Coincidentemente, a casa toda cor de rosa. E eu brinquei com ela quando ela entrou assim, toda de rosa, parece a Penélope Charmosa. E daí ela deu risada e começou a me contar que a dona da geriatria chama-se Penélope. E também por isso ela é inspirada no cor de rosa, enfim.
Só pra não passar batido. Baita viagem, vamos conversando, tricotando. Papinhos. Esse celular que toda hora que cai, né? É que fazer as coisas rápidas assim, dirigindo e gravando no verão, no calor, é complicado. Enfim, já tocou, é isso que eu queria dizer. Américo Silveira, aqui do outro lado da CIS Brasil. Vão ali para mais 27 pilas, eu ia dizer que é 30 pilas, exagero meu. Mais 27 pilas, pegar aqui na Américo Silveira, bairro Cristo, e levar ali para Américo Vespúcio, no bairro São João ali, acho que é, né? 150 da Américo Vespúcio, acho que é São João. Delícia de trabalhar hoje tá gostoso. Quando fechar essa, daqui a mais ou menos uns 20 minutos, já vou ter feito 150 pila sem tirar e sem sentir. A playlist é minha, eu agradeço. Agora, quando é da 102 ou de qualquer rádio, qualquer coisa que o valha, eu acredito, né? A moça entrou, peguei num salão de beleza ali, fez as unhas, fez os pés, veio todo aquele jeito, sabe? Não conseguia abrir a porta, com o sapato na mão e um chinelo que ela disse que conseguiu emprestado na outra, e veio, não sei o que, entrou toda boba, não podemos estragar minhas unhas, patati, patatá, aquele papo furado sempre. Daí começou a tocar Three Little Birds, Bob Marley. Don't worry about things, né? Quando tava subindo a pilha ali. E assim, agora sim, começou o final de semana, assim do nada, largou, sabe? E seguiu cantando, quando mais. Gente fina. Uma jovem senhora, acho que mais nova que eu, inclusive, seus 42. Não dá nem pra chamar de senhora, senão vai ficar ofendida, né? Sei lá, 40 e poucos anos, na minha idade. Regula comigo e tal. Boa, feliz da vida, não faz o quê, final de semana, enfim. E daí desceu e agradeceu. Depois tocou Rapa na sequência, ela cantou Rapa também, ou seja, tava empolgada. Desceu, me agradeceu, me desejou um bom final de semana e me obrigado pela playlist. Assim, não, 102.3. Fábio Codevila no comando, por sinal. Quando é minha playlist, eu agradeço. Enfim, não fiquei off ainda, mas já vou ficar por um motivo que eu já vou contar pra vocês no próximo take. Que eu espero que seja, se não uma virada de chave nesse canal, pelo menos algo que me motive e que me motive, acho que essa é a palavra, a geração de conteúdo aí, que eu confesso pra vocês que eu tô patinando nos últimos meses aí. Parece que depois que eu adesivei o carro, eu coloquei uns freios na minha cabeça, com medo de falar bobagem, literalmente, e perdi um tanto quanto da essência, talvez. Enfim, o fato é que eu tô sentindo que eu não tô conseguindo entregar o que eu gostaria, do jeito que eu gostaria ou da forma que eu gostaria em relação ao conteúdo para vocês. E acabei de adquirir na próxima take vocês vão ver, que eu espero que se não melhore, pelo menos me motive, me inspire a trazer conteúdos melhores. Outro dia eu falei que eu gostaria de sair do carro, começar a fazer coisas fora. Isso aí que eu vou trazer para vocês em seguida vai me ajudar também nisso. Enfim, eu preciso ficar off. Eu tô aqui na Dom Pedro agora, em direção ao bairro Petrópolis. Eu preciso ficar off para não tocar, porque o lugar que eu tenho que fazer essa coleta é aqui no bairro Petrópolis, né? Então eu não quero me afastar mais. E é isso, agora começou a chover devagarinho e não tá tocando pelo jeito. Talvez seja o melhor horário para parar mesmo, e ainda mais parar numa região de alta demanda. Então tá tudo certo e nada resolvido. 2h24 da tarde. E vamos ali, no próximo take eu revelo pra vocês do que eu tô falando. Eu mandei um WhatsApp pro rapaz, só tô chegando aí, não sei o que, porque ele disse que podia me entregar na rua e tal, pra não ter que estacionar o carro, que aqui é difícil estacionar e tal. Eu disse, tá, beleza, eu falei pra ele assim, olha, eu tô num Cronos adesivado e tal, com a arte do canal. Ele disse, sim, eu te acompanho, merda, esse ano, não acredito. Aí, ó, deixa eu apresentar pra vocês, então, o novo brinquedinho do canal Diário de um Uber. Me adquiri, né? Tava namorando já fazia um bom tempo, já tive uma lá atrás, que estragou com o tempo, ficou parada primeiro que as baterias estufaram,
e daí ela ficou parada, esquecida numa gaveta, no fundo de uma gaveta. Daí no começo desse ano eu cheguei a mexer nela e tal, disse, pá, não valia a pena mexer, arrumar, ia ter que comprar tudo de novo, enfim, né? E vinha namorando, daí hoje levantei e disse, tá, vamos acabar de namorar essa história, vou acabar com esse relacionamento, vamos virar noivo. Abri, tia. Pelo menos a caixa é forte. Uma GoPro, então. Mais novinha do mercado. O kitzinho vem só ela mesmo. Não tem nada de... Olha só, pacote dos bons, hein? O pacote é dos bons. Opa, virei ao contrário. Por isso que eu não abri. Não consegue, né, Moisés? Um monte de... Ó, tem uns adesivos aqui. Vai pro Moisés depois. Os manualzinhos. Os adesivos ali. Ah, ela veio com a lentezinha wide mesmo. Com meu... Aqui, ó. Depois tem que tirar ela os papelzinhos, cabinho. Suportezinho pra deixar ela fixa. Eu tenho que descobrir onde eu vou fazer isso. O adaptadorzinho dela. Bateria, importante, né? E o adaptadorzinho dela para colocar ela no tripé, que eu já vou mostrar para vocês, que eu também comprei. Na verdade, a minha ideia era comprar um bastão, né? Daí eu achei um que é... Não vou gravar hoje ainda, tá, pessoal? Preciso mexer com calma. Não vai ser no meio do trânsito, uma sexta-feira de Black Friday, correndo atrás de passageiro, que eu vou me fuçar nela. Então hoje não vai ter nenhuma imagem com ela. Isso foi tudo que vocês vão ver. Eu vou mostrar também o bastão esse que eu comprei, que eu também comprei um suportezinho para colocar no vidro, para deixar ela fixa aqui. Daí quando a minha ideia é gravar frente de vez em quando, e quando eu quiser fazer a filmagem do celular, por exemplo, pegar ela e tal, e com esse bastão fazer imagem externa, aquela coisa toda. Deixa eu ver o bastão aqui. Não sei se ele já vai estar aberto. Se ele vai estar... Só tem que montar ele. Aqui, ó. Calma aí. Difícil de abrir também isso aqui. Difícil de abrir isso aqui também. Vamos ver aqui o bastãozinho. Ó, bem compacto. Era isso que eu queria. Ah, olha, mirei na lua. Mirei não sei aonde e acertei na lua. E esse aqui foi sugestão do rapaz que me atendeu, ó. Essa aqui, ó, um bastão rapidinho, né? Pra fazer aqui a imagenzinha. E ele abre e fica um braço articulado. Ele fica um braço articulado, que se eu não me engano dá até 50 centímetros. E também um trípode, que eu não sei, deve ter algum botãozinho para abrir aqui, ó. Você tem que descobrir onde é depois. Mas enfim, tem aqui ele também vira um tripé. Isso aqui vira 3 pezinhos. Deve ter uma manhãzinha de abrir, que eu não sei como é que é agora, mas... Aqui, ó, já abriu. Ó, daí ela vira um tripézinho, bem prático, eu consigo colocar em alguns lugares, fazer umas imagens e tal. E é um braço que vou ter várias posições, ó, aumentar e diminuir. O mais importante, o objetivo principal é ter isso aqui nesse formato, né? Uma alcinha para colocar no braço, para os guris não passarem correndo e levar do braço do cara, né? Coloca aqui, ó, e sai por aí fazendo que nem um blogueirinho que tal. É uma pena que isso aqui talvez tenha algum adaptador para aproveitar no celular também, né? Porque eu poderia usar no celular também, que eu não vou dispensar de forma alguma, porque o meu celular ele é muito bom mesmo. Enfim, agora deixa eu guardar de volta isso aqui na caixinha bonitinho. E além disso, além desse bastão, desse suportezinho e da câmera, tive que comprar. E aí foi a contragosto, porque eu não sabia que não vinha com cartão de memória. Elas vêm sem cartão de memória e não tem memória interna, ou seja, tu é obrigado a comprar um cartão de memória além do valor da câmera. Eu achei um absurdo, né? Porque, pô, esse negócio não é barato. E daí
e a notinha fiscal aqui. Enfim, agora eu espero que isso aqui venha para me inspirar, para trazer um conteúdo de uma forma mais dinâmica, né? Interativa de alguma maneira, e espero que tu goste também, né? Então agora eu vou aproveitar que eu tô nessa sombrinha aqui na Avenida do Lajeado, que tá parado, que eu já tô parado mesmo, desligado o aplicativo off, vou almoçar aqui e depois nós vamos dar ele no meio. Eu falei do trânsito hoje, tá enlouquecedor. Pra tudo que é canto, que é movimento, tá um arrasto só. Exceção daquela viagem lá pro Barra, que foi de boas. Tô aqui no André Belo agora, trouxe a dona Suzana lá da Bagé pra cá, logo depois do almoço. No meio do caminho, acendeu alerta de pane seco. E eu disse, fechou todas. Deixo a dona Suzana e depois vou lá trocar uma ideia com a minha bruxa Sol. O que eu fiz aqui? Tá, entendi. Não, tô vendo a posição de suporte aqui. Enfim, vou ali pra 60 no Barcelona. Tô pifadinho aqui, já comprei o cupom, inclusive. Tudo certo, nada resolvido. Mas só um detalhe, deixa eu contar pra você sobre a dona Suzana, essa senhora que eu trouxe. Ela entrou toda desconfiada, olhou bem, perguntou meu nome. Eu sou o Daniel, senhora, seu Uber da rodada. Daí ela, tá. Esse aí tá querendo piadinha. Entrou, começou a falar do tempo, tava chovendo lá no Petrópolis e aqui tem sol. Como vocês podem ver, olha o trânsito aqui, ó, na Múcio, pra acessar Ipiranga, olha só. Tá assim pra todos os cantos. Todas as ruas estão assim. Bagé, passei na Ijuí, a Protásio eles falam, né? Não precisa nem falar da Protásio. Ipiranga, Silva Sol, tá tudo assim, um arrasto, arranque e para. O tempo inteiro, parece que a gente vai. Daí a dona Suzana, mas do que tu fala nesse diário aí, não sei o que. Eu disse, não, eu conto meu dia de trabalho, trago retrato, enfim, são vlogs. Ela, vlogs? Eu disse, dona Suzana, são vlogs. Não fui eu que inventei essa palavra. Eu não sei nem o que ela significa na verdade, mas são vlogs. E o que é um vlog? Deu ali, parece, dona Suzana, se eu lhe contar eu vou ter que te matar. Ela deu risada. Enfim, aí depois expliquei mais ou menos por cima pra ela. Ela adorou a ideia, disse que ia ver depois. Já procurou ali, eu descobri que tem um canal diário de um Uber, que tem um canal diário de um Uber em Porto Alegre, que eu não sei quem é. Depois até tem que procurar pra ver quem é esse rapaz, enfim. E tem um canal diário de Uber oficial, que é o meu @ do Instagram, por exemplo, que você já sabia que existia. Tem um rapaz também, já olhei lá e tal. Não me atrapalha, tá tudo certo, tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo. E daí eu disse, não senhora, eu apontei pro adesivo, né? Esse aqui, ó, que é o perfil lá do YouTube. Aqui do YouTube, no caso, né? Que tá lá na capa do canal. Procura essa figurinha aqui. Ela assim, já achei. Então tá, clica em cima e inscrever-se. Ela assim, pá! Eu assim, e não esquece de ativar o sininho. Isso vale pra ti também, ô merda. Que é uma pessoa ansiosa, né? Pensa se eu conseguir assimilar o fato de que tem uma GoPro aqui fechadinha, 0 bala e que eu não ia mexer nela. Não consegui. Comecei a fuçar, conectei a câmera no celular. Daí vão ver, tem que atualizar, não sei o que, patati, patatá. Acabou a bateria da câmera. Porra, hoje em dia os caras não se dão trabalho de dar uma carga de bateria completa pra tu sair brincando de cara, tem que carregar primeiro. Daí isso aí foi um sinal. Daniel, foca, hoje é Black Friday. Depois tu brinca em casa. Vai ter todo janeiro pra brincar com a GoPro, né? Agora são 4 horas da tarde e já fechei 200 pila. Tô aqui na tristeza e tá bom pra caramba, por sinal. Estou aqui na tristeza, vou buscar do outro lado da avenida da Venceslau aqui, se eu conseguir passar. Porque aqui é complicado esse retorno, ainda mais quando para uma SUV ali, ó. Eu vou fazer a volta lá pela Pereira Passos, porque é mais rápido do que esperar uma SUV ter coragem de atravessar, sabe? Ou tô errado? Eles não têm coragem, daí ficam parados ali pro resto da vida.
E pegar a Regina aqui na Rondon, do outro lado, para levar lá para Santa Isabel, na Bom Jesus, mais 38 pilinhas. Que delícia, cara, é para isso que eu vivo. Mais sorte e juízo. Tá vendo o trânsito na Antônio Carlos Berta? Tá bem pior lá dentro. Eu peguei o Léo ali larguei na Bom Jesus, ali as senhoras, na Santa Isabel. Ele tocou na rua do lado, o Léo, pra trazer aqui pro Guatemi. Quando ele embarcou, alguém me ligando essa hora, mas da onde isso? Não aceito ligação, número desconhecido. Daí quando ele embarcou, eu disse, puta, Iguatemi, Daniel. Ontem tu deu todo um discurso Iguatemi, Daniel. Mas sorte que juízo. Quando eu tô acessando o Antônio Carlos Berto lá em cima, eu perguntei, cara, tu quer ficar? Não, cara, eu quero ficar na rua, nem entra. Eu só vim correr. Eu disse, tá, te busquei, larguei ele aqui, ó, pá! E tocou agora no FK. Esse prédio à direita que tem aqui, Ferdinand Kieslinger, que foi o dono dessa região toda aqui há um tempo atrás. Ele loteou e hoje tá rico. Tem até um prédio, a família dele tá rica, né? Eu acho que ele já morreu. Ferdinand Kieslinger. Inclusive aquela avenida ali de cima tem esse nome. E esse prédio também, né? E a família deve estar vivendo de royalties. Pegar a senhora aqui, 16 pila daqui pro Jardim Floresta, 9 minutos de viagem. E olha a tranqueira da Antônio Carlos Berta. Vê se eu não tenho razão que tem que se evitar Iguatemi Shopping Total hoje, especialmente porque tem chegada do Papai Noel lá. E Bourbon Ipiranga sempre, né? Mas eu tive mais sorte que juízo essa. Não doeu, não precisei entrar dentro de Iguatemi. 15 para as 5 da tarde. Mais 8h50, 18 horas no meio do travesseiro. Eu tô como? Eu tô off. Eu tô off porque eu tô me mijando. Ainda bem que a dona Ana Maria me deixou pifado aqui. Eu vou no posto da Nova York resolver o que tem que resolver. Rapidinho, 2 minutos, 3 no máximo. E depois dá ali no meio. Tá bom hoje. Já falei isso hoje? Não, né? Tem que se falar. Essa corrida que eu trouxe agora, trouxe 30 pila da 1º de janeiro, 3.7 km, se eu não me engano. 3.8, coisa assim, faça as contas aí. Da 1º de janeiro aqui pra Modini. Dizia 19 minutos quando eu peguei a corrida, busquei 5, a verdade. Mais 13 minutos de viagem, 30 pilinhas. É assim que tá, todas as corridas, ou pelo menos a grande maioria, mais de R$1 por minuto. E é pra isso que eu vivo, graças a Deus. E todas as viagens, a maior que eu fiz, ou as 2 maiores que eu fiz, foi a que eu vim da Zona Sul pra Carlos Gomes, acho que foi a primeira corrida, né? Depois quando eu fui de novo pra Zona Sul, lá pro Barra, e depois eu voltei. Foram 3 corridas aí, foram em torno de 10 km, essas 3, 10, 12, por aí. Todas as rotas foram por aqui, foram rápidas, foram curtas, então tá valendo muito a pena, graças a Deus. Então eu vou ali mijar rapidão no posto da Nova York com a Cristóvão e depois dar no meio, lembrando que agora tem que evitar, como se não houvesse amanhã, a região do Shopping Total, porque hoje tem, já falei, né? Vou falar de novo, chegada do Papai Noel lá. Pelo que eu vi no Google anteontem, era a partir das 18 horas o evento. Deve ser quando anoitecer, né? Deve ser a partir... Agora deve estar começando ali as musiquinhas e tal, mas o auge deve ser lá, tipo 8, 9 da noite, penso eu. Então de agora em diante, até o final, evitar a região do Shopping Total, Cristóvão Colombo, Ramiro Barcelos e aquela região toda ali. Que é uma pena, porque ali é uma região que normalmente dá muita corrida e a dinâmica é sempre alta, né? Mas não dá pra ficar parado no trânsito hoje. Se bem que tá quase impossível também não ficar parado no trânsito. Para todos os lados que eu rodo tem um arrasto. Parece que todo mundo saiu pra rua hoje, não tem vaga pra estacionar aqui. Vou deixar lá na frente da loja mesmo. E foda-se a vida. Esse posto é uma parte ruim dele é porque ele é muito apertado. Muitas vezes tu não consegue estacionar. Mas tem um pessoal que deixa o carro aqui, ó. Então eu vou deixar também agora, vai ser rápido. Não vou incomodar ninguém, espero, né? Os guris que não vêm me incomodar também. 7h20 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. E olha como é que tá João Pessoa ainda. Isso aqui é normal, é 5h30, 6 horas da tarde. Esse horário já deu uma aliviada.
Parece que todo mundo saiu de carro hoje. A parte ruim é que é assim até véspera de Natal. Todos os dias agora. O pessoal tá gastando todo o dinheiro com gasolina, sabe? Sei lá o que acontece. Tudo paradinho. Tô indo buscar uma viagem de 650 metros agora. Tá dando 3 minutos, mas eu não vou demorar 3 minutos. Eu vou demorar mais que isso. Pra pegar ali na Luiz Afonso e levar ali pro shopping Praia de Belas, 18 pilinhas. Pelo menos o preço tá ok hoje. Eu nem sei quanto que tem de dinâmica, nem vi na verdade. Mas com certeza não é 15. Mas pela distância e pela distância principalmente da corrida tá valendo muito, né? Mas é assim, toda viagem, qualquer deslocamento tem sido assim desde a metade da tarde. Desde sempre, na verdade. Desde sempre, um arrasto. Arranca e para. Arranca e para. Arranca e para. Coisa boa. Parou. 9h13 da noite. Ai, que loucura que tá isso aqui. Coisa boa, graças a Deus. Que loucura. Eu tô faz 2 horas nas almofadas. Vocês lembram das almofadas? Faz tempo que eu não falo das almofadas, né? Só fugindo de Iguatemi. Não tô com nenhuma pra ir ali, pelo menos. Nem pra buscar, nem pra levar. Mas aqui na região eu fiz várias. A última eu peguei na Ponce de Leão, um casalzinho chato pra caralho, só pra não passar batido. Pra trazer aqui pra João Valig, um condomínio que tem aqui à esquerda, um pouquinho antes do posto. E tá tocando bastante. Eu tava pelo menos até agora, né? Fiz 2, busquei 2 no shopping Bourbon Valig, com medo. Cheguei ali, não tinha ninguém. Só passageiro esperando o carro. Eu acho que o pessoal não tá querendo ir buscar. O Shopping Valig é um vucu-vucu, parece a Índia, né? É um bando de carro ali, assim, ó. E um 80 passageiros com o celular na mão, tudo mosqueando. Ó, 20 pila pra onde? Rodolfo Sink, vamos dar ali. Vaguinha tá puto. Mas imagina, né, que todo Colorado deve estar. Que papelão, hein? Que papelão. Tomaram um banho, os Colorado de chuva de bola e não foi só de chuva. Tudo dói, pessoal. Meia-noite 7. Off, graças a Deus, porque eu não aguento mais. Graças a Deus, porque a minha meta é mais super meta, é mais... Estourei a boca do balão hoje. Graças a Deus. Hoje rendeu, hoje foi bom, hoje foi gostoso. Como deveria ser. E como eu imaginei que fosse. Isso é mais importante. Pior é quando o cara sai todo cheio de expectativa para uma demanda que tá aí e as coisas não acontecem, né? E não acontece muitas vezes porque não nos deixam a gente se agarrar. Enfim, chego de papo furado, eu tô moído, tô cansado, mas tô satisfeito porque cansaço de trabalho, nada mais. Não tive tempo hoje, desculpe pelo vídeo cheio de buraco, porque não teve continuidade, não teve sequência. Não consegui abordar nenhum assunto hoje, não consegui trazer nada, porque realmente eu não tive tempo. Hoje foi corrido do início ao fim. Depois daquela última hora que eu tentei falar com vocês, não sei onde eu estava, não lembro, lá na Zona Norte, foi tocando até chegar na Cidade Baixa. Eu trouxe uma viagem lá do Humaitá, a Cidade Baixa, pensei, tá, agora chega. Eu direcionei pra cá, e ainda fiz umas 2, 3 corridas pros lados, porque o estagiário, quando vê que o cara quer ir pra casa, ele tenta convencer a ficar, né? Mas como tava com o dinâmico, tava bem pago, eram curtinhas que eu fiz, até que tocou uma corrida aqui pra Tristeza. E agora já tô na Otto Niemeyer em direção ao Cafofo do Sol. Satisfeito da vida, dando risada e cantando pneu. Bora descansar então, que amanhã tem tudo de novo. Amanhã tem Noite dos Museus. E a euforia do pessoal que recebeu o 13º deve continuar. Então deve ter demanda o dia inteiro, principalmente à noite, no centro.
E amanhã alerta para tomar cuidado, não para passar longe, mas tomar cuidado com as tranqueiras. Porque como é um evento descentralizado, com uma grande concentração, é verdade, na Praça da Alfândega, todo o centro fica super movimentado, hiper movimentado. E com demanda, com dinâmico provavelmente, né? Muito provavelmente. Então não dá para deixar de fazer essas corridas ali nas redondezas, tomando cuidado para não se meter nas tranqueiras, né, dos amadores. Dito tudo isso, muito obrigado porque chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha, eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag, não pensei nisso, Black Friday, assim como quem vai a merda. Hashtag Black Friday. Deixa aí no comentário para eu ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. E não esquece de curtir. Ok? Então vamos dar.